Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês a história da vida de Santo Antônio de Pádua, o santo conhecido como casamenteiro e padroeiro das causas perdidas. Então, se você é devoto de Santo Antônio ou se gosta simplesmente de ver sobre a vida dos santos, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o meu vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Agradeço desde já pelos 400 inscritos e que Deus continue abençoando cada um de nós. Sem mais enrolações, vamos começar. Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, o seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto do ano de 1195. Vindo de uma família nobre e muito rica, era filho único de Martinho de Bulhões, um oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira, que também antes de se casar-se com Martinho já tinha uma vida muito boa. Sua formação inicial foi realizada pelos cônegos da Catedral de Lisboa, e desde sempre Santo Antônio gostou muito de sempre ficar mais quietinho, mais recolhido, e gostava muito de estudar. Então atualmente a gente diria que Santo Antônio era um cara muito na dele. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares, totalmente contra a vontade de seu pai, e passou lá 2 anos. Tendo uma grande biblioteca em suas mãos, Antônio, que gostava muito de estudar e de ler, avançou seus conhecimentos sobre a fé e sobre o mundo em geral. Acabou sendo transferido para Coimbra, que é um grande centro de estudos que fica localizado em Portugal, e passou lá mais 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote, e desde sempre já era visto naquele pequeno jovem o dom da palavra. Tinha muito conhecimento e um grande poder do Espírito Santo para a pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conheceu os freis franciscanos, e se entusiasmou muito pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho, e pouco tempo depois ele se tornou o Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio pediu permissão para os freis franciscanos para que ele pudesse ir para o Marrocos pregar o evangelho, e essa permissão lhe foi concedida. Porém, no meio do caminho, Antônio acabou ficando muito doente e infelizmente teve que voltar para Portugal. O navio meio que perde a rota e acaba parando na Itália, mais especificamente na cidade de Sicília, onde estava acontecendo um encontro com mais de 5.000 frades franciscanos, chamado de Capítulo das Esteiras. Lá, Santo Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, e ele deu para perceber que Deus mudou a rota propositalmente para que aqueles dois grandes santos se encontrassem. Após conhecer São Francisco, Santo Antônio passou cerca de 15 meses como um frei eremita no Monte Paolo, localizado lá na Itália. São Francisco enxergou em Santo Antônio um grande poder e um grande dom que ele tinha para a pregação e para a formação, então colocou ele para formar os frades do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele foi enviado para Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que ficou totalmente impressionado com a sua inteligência e a sua eloquência para falar da palavra, tanto que o apelidou de Arca do Testamento. Tinha uma força e uma eloquência irresistível com as palavras, então São Francisco nomeou Santo Antônio como o primeiro leitor da teologia da ordem. Em seguida, pediu que Santo Antônio estudasse cada vez mais sobre teologia para que ele pudesse ensinar mais e mais padres. Juntavam muito mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e no meio de suas pregações muitos e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, Santo Antônio foi enviado ao Papa para mostrar-lhe e apresentar-lhe a Ordem de São Francisco. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres, e fez muitos e muitos na vida das pessoas. Durante as suas pregações nas praças e nas igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que são impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Santo Antônio morreu na cidade de Pádua no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. E é por isso também que ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque foi lá onde ele faleceu. Antes de falecer lá em Pádua, Santo Antônio disse as seguintes palavras: Ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas, eu estou vendo meu Senhor. E em seguida ele faleceu. Logo, os meninos correram pela cidade para dar a notícia. O santo de Lisboa havia falecido, e repentinamente todos os sinos de todas as igrejas começaram a tocar sem que ninguém tocasse eles. Até então, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas depois entenderam que todo aquele barulho era para avisar que o santo de Lisboa havia falecido. E é por isso também que Santo Antônio também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, justamente por lá ser a sua cidade de origem. Aconteceram tantos e tantos milagres após a sua morte que cerca de 11 meses depois ele foi beatificado e canonizado. Foi um tempo extremamente curto para que ele fosse canonizado, então era perceptível o quantos e quantos milagres eram realizados pela intercessão dele. Quando seu corpo foi exumado, ou seja, quando foi examinado, puderam perceber que a língua de Santo Antônio estava intacta, e
São Boaventura, que se tornaria um santo também futuramente, disse que aquela era uma prova de que a pregação de Santo Antônio vinha totalmente de Deus, ao nível de que Deus resolveu privar e deixar intacta a língua daquele amado santo, a qual está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, localizada em Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto no dia 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história de toda a Igreja. Em 1234, Santo Antônio foi declarado padroeiro de Portugal, e em 1246 foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Meu querido Santo Antônio, dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenham a graça especial que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segregai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Amém. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar o que vocês acham também dos próximos vídeos que vocês querem ver. E é isso. Que Santo Antônio interceda por cada um de nós. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Tchau!